Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Friozinho continua aqui em São Paulo. Você já foi acusado de algo sem prova? Só por algo que você disse ou por sua crença? Você já sofreu reprovações? Você já sofreu acusação por algum pensamento seu? Por, por algo que você crê? O que nós vamos ler hoje é algo sobre esse tema. Paulo e Silas, eles foram acusados por fazer a coisa certa. Você já foi injustiçado por fazer a coisa certa? Bem, esses homens foram. Nós vamos ler Atos 16, a partir do 19. E a palavra de Deus diz assim: Percebendo que sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, apresentando aos magistrados locais, os acusaram afirmando: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito atacar e tampouco praticar. Vamos pular para, assim, vou continuar porque senão vocês não entendem. Pregando, então uma multidão unânime os atacou e os magistrados, rasgando-lhe a roupa, ordenaram que fossem açoitados com vara. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que o vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressa, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés aos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvores a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, então, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta todas as portas dos cárceres, desembanhou a sua espada a fim de se matar, por concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: Não faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas e em seguida conduziu para fora. Rogou-lhe: Senhores, o que preciso para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: Crê no Senhor, e assim será salvo tu e a tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Quando eu perguntei para você se você foi acusado por alguma coisa que não era verdade, por alguma crença, por algum preceito que você acredite, e por conta disso te desprezaram, por conta disso não quiseram que você fizesse parte daquele grupo. Você já sentiu algum preconceito, mas Paulo não sentiu só o preconceito. Paulo e Silas, ele sentiu o ódio daqueles que não criam em Jesus, daqueles que não criam nas crenças deles. Então, eles não chegaram a praticar o mal. Ao contrário, eles fizeram bem para aquela moça. Ela era escrava 2 vezes. A Bíblia diz que ela era escrava daqueles senhores e escrava de um espírito de adivinhação, que por meio desse espírito, aqueles senhores ganhavam dinheiro.
Mas quando se trata de dinheiro, as pessoas se mostram quem realmente elas são. E então levaram aqueles homens revoltados diante daqueles magistrados, diante daqueles que tinham poder de soltar ou de prender Paulo e Silas. É tomado pela ignorância antes de conhecer, de saber realmente quem eles eram, eles o espancaram em praça pública. E aqueles magistrados mandaram prender Paulo e Silas. Quando nós agimos e tirando conclusões de alguém por algo que ela falou, por algo que ela crê, por alguma coisa que nós imaginamos sem ter a certeza que aquela pessoa é daquela forma, porque muitas das vezes as nossas emoções nos confundem. Nós nos igualamos àqueles homens que espancaram Paulo e Silas, que os julgaram e lançaram na prisão. Paulo e Silas foram presos porque fizeram o que era certo. Eles não foram presos porque eles estavam cometendo algum pecado ou porque eles estavam cometendo alguma desordem ou porque eles estavam burlando a lei. Não, eles foram presos porque eles fizeram o que era certo. Você está disposto a sofrer pelo que é certo? Você está disposto a sofrer pelo que você acredita? Pelas suas crenças? Está disposto a ser criticado, a ser julgado? Você acredita mesmo no que você serve, no que você segue, a ponto de se manter fiel? Paulo e Silas, eles se manteram fiel até o último momento. Mesmo machucado, eles estando mesmo sofrendo prisões, açoites e humilhação, eles creram no Senhor. Paulo e Silas tiveram as celas e os grilhões quebrados. Qualquer um sairia correndo daquele lugar, dizendo que foi Deus, que era de Deus aquela fuga. Qualquer um, meu irmão. Paulo e Silas, eles tiveram os grilhões e as cadeias quebradas. E eles poderiam simplesmente ter saído dizendo, olha, foi Deus quem abriu. Fujamos daqui. Vamos, Silas. Vamos, Paulo, vamos fugir, porque se foi Deus que abriu, é porque Ele quer ver a gente longe daqui. Então, eles poderiam ter aproveitado essa oportunidade. O que você faria nessa situação? Todo ferido, machucado, colocado em cadeias injustamente. Você aproveitaria a oportunidade ou você iria consultar a Deus? Quantas as vezes a gente acha uma porta aberta e acha que foi Deus quem fez por conta da situação? Foi Deus que abriu. Mas sem nem consultar o Senhor, nós entramos pela porta rapidinho, fugindo de qualquer constrangimento, fugindo das responsabilidades. Paulo e Silas não fizeram isso. Provavelmente a Bíblia diz que eles estavam orando e entoando hinos. E ali tinha um propósito para tudo aquilo. O propósito foi que, por eles consultar a Deus e permanecerem aonde estavam, salvaram não só uma vida, porque aquele carcereiro desembanhou aquela espada para tirar a sua vida. Mas porque Paulo e Silas permaneceram, mesmo tendo a oportunidade de sair, de ser livre, eles permaneceram para algo maior. Quando você permanece no lugar que Deus te colocou, mesmo Deus te dando a chance de você escolher ficar ou partir, saiba que
Algo maior pode acontecer, um milagre maior pode acontecer se você decidir permanecer no lugar da vergonha e esperar que Deus te tire de lá com honras. Aquele carcereiro, ele foi salvo, ele e a casa dele. E além de ser salvo, o amor do Senhor entrou em seus corações e eles trataram da ferida de Paulo e de Silas. Quando você permanece, aqueles que eram para te trazer dor, eles são usados para cuidar de você, para tratar das suas feridas. Quando você permanece na vontade de Deus, aqueles que eram usados para te destruir, eles são canais. No final de tudo que eles vê quem você é em Cristo Jesus, quando ele vê a luz do Senhor e o amor de Cristo brilhando em sua vida, quando ele vê o amor de Deus em sua vida, a vida deles são transformadas. A vida daquele carcereiro foi transformada. A vida da família dele foi transformada. E já cheio do amor, eles transbordaram na vida de Paulo e Sila, tratando das suas feridas, os alimentando, trazendo honra para aqueles homens, a quem inicialmente eles eram inimigos. Mas depois, porque Paulo e Silas permaneceram no lugar onde aos olhos de todos era uma desonra, por eles permanecer na vontade de Deus, eles vão sair dali honrados. Acusaram Paulo e Silas sem prova, bateram neles, espancaram, prenderam. Mas agora depois você continua lendo o texto a partir do 35, 16, 35, eu peço que vocês leem na sua casa. Diz que aqueles magistrados, quando amanheceu, queriam soltar eles. Antes daqueles magistrados, dos doutores daquela cidade, decidirem se eles seriam presos, Deus já tinha se adiantado. Deus já os tinha libertado. Mas eles permaneceram no lugar que Deus os colocou, porque existia algo a ser feito naquele lugar. E porque eles permaneceram e ficaram naquele lugar, ficaram na vontade do Senhor. Agora, aqueles mesmos que os pancaram e que os prenderam, iam ter que, diante daquela mesma multidão, pedir perdão para os dois. Eles falaram, não é assim. Diz assim, no entanto, no 37, no entanto, Paulo lhe afirmou, sendo nós, cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum. Que eles venham pessoalmente, nos proclame livre de condenação. Paulo e Silas puderam exercer o seu direito de cidadão quando eles permaneceram na vontade, no centro da vontade de Deus. Saíram com pedidos de perdão diante de todos aqueles que os acusaram, porque eles sempre foram fiel, permaneceram no lugar da desonra por causa de uma vida, por causa daquele carcereiro. E depois toda a casa do carcereiro. E provavelmente a cadeia, porque diz que todas as portas foram abertas, mas nenhum preso foi embora. Como que uma pessoa que não é cristão tem a oportunidade de fugir e não foge? Algo maior aconteceu naquela cadeia, que tocou todos aqueles presos. Tocou o carcereiro e a casa do carcereiro. Quando você decide permanecer no centro da vontade de Deus, por mais que pareça frustrante, humilhante, doloroso, tem algo maior, extraordinário. Algo acontecerá, porque você se pôs no lugar da obediência do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te trazer a honra, a dupla honra, porque você permaneceu fiel
ao Senhor, permaneceu na vontade de Deus, amém? Que Deus abençoe. Se você está chegando agora nesse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha e deixa aí embaixo o seu comentário se te abençoa essa palavra, amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.